A estrada era aquela reta sem fim ali perto de Remanso, sentido Pilão Arcado. Eu já estava indo para o final do turno, devia ser umas 3 da manhã por aí, e não tinha carro nenhum há mais de hora. Nada. Só o barulho do motor e o farol cortando a poeira da pista. O caminhão estava redondo, tanque cheio, revisão feita, não tinha por que parar. Só que do nada, eu senti o pé no acelerador afundar, mas a resposta não veio. O giro foi caindo, como se estivesse puxando freio de mão no seco. O motor tossiu depois apagou. Painel escureceu junto até o rádio morreu. Nem luz de freio acendeu. Só silêncio. Celular não pegava, óbvio. Tentei ligar de novo. Girava, mas parecia que o motor estava pesado. Tipo quando a bateria ainda está viva, mas tem coisa travando o giro. Estranho. Esperei um tempo dentro da cabine. Chuva vindo de longe. O ar começou a pesar. Eu já tinha rodado por muito lugar esquisito, mas aquele silêncio não tinha gosto de noite comum. Depois de uns 40 minutos sentado esperando passar alguém, e ninguém, decidi andar. Peguei o casaco, lanterna e fui. Uns 2 quilômetros adiante, ainda no meio daquele nada, vi uma cerca caída e uma construção baixa, meio enterrada no mato. Era larga, com o telhado meio afundado. Não tinha uma luz sequer, mas dava para ver que era prédio oficial. Tinha uma placa toda comida no chão. Quando cheguei mais perto, li com esforço: IML, unidade desativada. Dei meia volta na hora, só que começou a chover. Daquelas chuvas grossas, quente, que despenca de uma vez. Não tinha onde me enfiar. Olhei de novo para o prédio. A porta da frente estava entreaberta. Dei 2 passos na direção e fui. Não por coragem. Era mais medo de ficar do lado de fora. Lá dentro, o ar tinha um peso estranho. Não era só abafado. Parecia que não circulava. Nenhuma corrente, nenhuma brisa. Só uma massa parada que grudava no corpo. O chão era de pedra, meio rachado. Uns armários de aço encostados na parede. A mesa central era de cimento liso, com marcas de coisa pesada em cima. Não era sujeira, era desgaste. O cheiro parecia quando a gente abre um freezer que ficou dias desligado com carne dentro. Doce demais, quente demais. Um azedo que não vinha do nariz, mas da garganta. Deu enjoo. Tentei não olhar muito, só andei até onde dava para ver melhor. Do lado esquerdo tinha uma porta de metal mais pesada, que parecia de câmara fria. Aquilo devia ter tranca elétrica um dia, mas agora estava com o trinco solto. Só que tinha condensação, gotas escorrendo do lado de dentro, como se tivesse frio lá dentro. Mesmo sem energia, aquilo me travou. Fiquei ali parado uns segundos, o chão fazendo aquele barulhinho das minhas botas molhadas. O som batia e voltava. E foi nesse momento que a porta pesada fechou sozinha. Sem tranco, sem vento. Só encostou com um tum seco que ecoou no teto todo rachado. O instinto mandou correr, mas as pernas ficaram. E quando consegui dar 2 passos para trás, escutei um estalo de metal mais ao fundo. Tipo aqueles que a gente ouve em oficina velha, de mola frouxa. Fui virando o corpo devagar, já sabendo que não queria ver. Mas vi. Uma das gavetas grandes, aquelas de guardar corpo, estava com a alça para fora. Não totalmente aberta, mas deslocada. Meio dedo de espaço. Só que ninguém tinha tocado. E mesmo assim, escutei um barulho vindo de dentro. Era uma respiração. Fraca, curtinha. Como se tivesse alguém engasgado, tentando puxar o ar devagar para não chamar atenção. Não era gemido. Não era animal. Era gente. Gente viva tentando não fazer barulho nenhum, ou fingindo que ainda estava viva. Fiquei congelado. Senti meu próprio estômago esvaziar. As mãos suadas começaram a formigar. E o pior foi que o som parou de repente. Igual acontece quando a gente entra num lugar com alguém e a pessoa percebe que foi vista. Ali eu tentei sair. Dei a volta rápida, mas a porta da frente, aquela mesma que estava aberta, agora estava fechada por dentro, sem maçaneta.
sem tranca visível, só uma superfície fria, de metal descascado. Bati, empurrei, tentei forçar com o ombro. Aí veio o que me travou de vez. Uma voz, atrás de mim. Não tem mais ninguém para abrir. Não era grito, não era sussurro. Era falado baixo, mas firme, rouca, um tom de quem já estava ali antes de mim. Virei no reflexo, mas não tinha ninguém, nenhuma sombra. Só o corredor escuro com as goteiras pingando de leve. O som da água parecia demorar para bater no chão, como se o tempo tivesse esticado. Nessa hora, eu nem sei como explicar. A porta, aquela sem tranca, abriu, sozinha, não rápido, não devagar, só abriu. Fiz força nas pernas, saí cambaleando para fora. A chuva ainda estava lá. O mato encharcado me fez escorregar na beirada da calçada. Caí sentado no barro, com as mãos no chão. Fiquei uns segundos ali, respirando igual quem sobe serra de marcha errada. Voltei andando até o caminhão. Demorei quase 2 horas. Quando cheguei, ele ligou na primeira virada da chave. Como se nada tivesse acontecido, como se o motor nunca tivesse morrido. Mas o cheiro veio comigo. Não falei para ninguém, nem para minha mulher, nem para outros do trecho. Fiquei umas semanas quieto, só voltando na lembrança quando passava perto de lugar isolado. Até que teve um carregamento de caprino para fazer, num frigorífico do outro lado da Bahia. Peguei a rota por Juazeiro e, por conta da estrada ruim lá em cima, decidi cortar por dentro, pela mesma rodovia onde o caminhão tinha morrido. Fazia mais de 1 mês. E eu não queria passar ali de novo, mas o tempo estava limpo, a viagem estava paga e eu já tinha convencido a mim mesmo que tinha sido coisa da minha cabeça. Cansaço, fome, chuva, sei lá. Essas coisas embolam. Cheguei no trecho perto de Remanso quase meio-dia. Tudo seco, céu claro. Passei reto. Nem olhei para o lado da construção, mas foi só subir a curva seguinte que senti. O cheiro. Primeiro veio fraco, aquele adocicado pesado igual da outra vez. Mas não no mato, nem na estrada, dentro da cabine. E logo depois senti no fundo do nariz aquele gosto azedo, tipo fruta podre no fundo de caixa de isopor. Meu estômago travou na hora. Olhei o painel, chequei tudo. Caminhão normal. Ar-condicionado ligado. Mas o cheiro não saía. Só piorava. Parei num posto uns 20 quilômetros depois. Pedi água, respirei fora. Revirei a cabine toda, achando que algum animal podia ter morrido ali, e eu não vi. Nada. Tudo limpo. Até pensei em jogar a caixa térmica fora. Mas nem era isso. O cheiro sumiu depois de uns 30 minutos parado. Na outra semana, mesma coisa. Viagem diferente, estrada diferente. Mas bastou cair uma chuva grossa no meio da noite e o cheiro voltou. Sempre quando molhava o baú. Nunca vinha seco. Só quando chovia forte, batendo direto na lona da carroceria. Passei a reparar. Não importava o que eu estava transportando. Carga viva, seca, papelão, o que fosse. Sempre que chovia direto na carroceria e eu estava dirigindo por lugar isolado, o cheiro voltava. Não igual a coisa morta, era diferente, era quente, doce, desregulado. Como se o próprio caminhão lembrasse de onde eu entrei. Teve um frete que eu fiz para o oeste do Piauí. Começou a chover já na subida da serra. Peguei vento lateral, tive que parar por segurança. Encostei num acostamento raso e fiquei lá dentro esperando passar. A chuva estava batendo forte direto na lona e no meio daquele barulho eu escutei 3 estalos, secos, um de cada vez. Como se alguém tivesse mexido em trava de metal, mas não era no motor, era lá atrás. Desliguei tudo, fiquei parado com a mão no volante. Deixei a chuva passar, sem acender farol. De repente, veio o segundo som. Uma batida leve na chapa da lateral. Pá! Pensei em sair, mas algo me disse para não ir. Fiquei imóvel até a chuva virar garoa. Quando desci, fui direto para a traseira. Soltei a lona, tudo normal. Nenhum animal agitado, nenhum sinal de vazamento. Mas o cheiro
O cheiro estava ali, forte. Passei a evitar carregar durante chuva. Teve até vez que recusei entrega se a previsão fosse de temporal no trecho. E toda vez que alguém me perguntava o porquê, eu dizia que era problema no freio a ar, ou no rolamento, ou qualquer outra coisa técnica que ninguém ia contestar. Mas não era nada disso. Era medo. Um medo sujo, surdo, que não tem onde botar, porque não tem como explicar um cheiro que parece que te reconhece, que aparece só quando você está sozinho, que gruda na madeira, nos cantos, mas nunca deixa prova nenhuma. Fui no mecânico uma vez e pedi para revisar tudo na parte de isolamento da carroceria. Ele olhou para mim com cara de, esse aí tá doido, mas fez. Até trocou o forro da parte interna. Lavou com produto químico forte. Ficou uns dias sem dar sinal. Mas na primeira garoa grossa na estrada de barro, lá estava ele de novo. Doce, molhado, carregado de coisa que não tem nome. E o pior é que agora não é só o cheiro. Uns 3 meses atrás, parei num galpão de madrugada para descarregar. Era carga seca, chão batido. Estava sozinho com o auxiliar da cooperativa. Ele abriu o baú e travou a porta. Quando terminou de descarregar, me chamou, pálido. Disse, seu Ronaldo, o senhor andou com alguma coisa viva aí atrás? Fingi que não entendi. Ele apontou para o fundo da carroceria. Umas marcas finas no compensado da lateral, como se alguém tivesse passado a unha devagar, riscando. Falei que devia ser da carga anterior, alguma gaiola que arranhou, mas ele balançou a cabeça e falou, isso aqui é recente, tá molhado ainda. Não discuti, só fechei, assinei a nota e fui embora. Mas no caminho, vi pelo retrovisor que a lona balançava em ondas, como se alguém estivesse andando dentro, e eu juro, não estava ventando. Desde então, eu evito rodar por aquele trecho. Sempre que posso, mudo a rota. Mas o caminhão ainda está comigo. E toda vez que começa a garoar, principalmente se for de noite, eu já sei o que me espera. Nunca mais entrei em lugar abandonado. Nunca mais peguei estrada sem rádio ligado alto. E sempre, antes de subir em serra ou pegar estrada no breu, eu abaixo os vidros um pouco, só para ter certeza de que o ar ainda está saindo. Porque naquele prédio, naquele lugar empoeirado, onde o ar não se mexia, alguma coisa ficou. E eu não sei se ficou lá, ou veio comigo. Eu nem sei por onde começar isso aqui, mas eu carrego esse negócio comigo até hoje. E olha que faz tempo. Foi no final de 2020, mais ou menos em setembro, eu acho. Um mês que parecia promissor, porque apareceu esse frete logo depois de uns dias parado. Eu estava com o caminhão parado em Ananindeua, quase vendendo almoço para comprar a janta, como o povo diz. A empresa que eu fazia carga leve tinha quebrado. E desde o começo da pandemia já estava difícil rodar. Minha menina estava gripada há dias e eu não queria levar ela no posto daqui. Quem é pai entende. Tem coisa que a gente tenta esconder da criança, mas o medo vem por dentro, né? Apareceu esse frete de última hora por um conhecido de conhecido. Coisa rápida. Castanhal até o sul do Tocantins. Pagamento antecipado. Metade na frente, metade na entrega. Só tinha umas regrinhas que, na hora, eu não questionei muito. Era não usar GPS, não fazer parada longa e não mexer na carga de jeito nenhum. Frete 342, ele disse. Ninguém abre, nem olha, só entrega. Eu lembro dessa frase até hoje, com as palavras certinhas. Ninguém abre, nem olha. Disso aí em diante, tudo começou a dar errado. Cheguei no galpão combinado, um lugar meio largado, estrada de chão batido, sem placa, sem nada. 3 caras já estavam lá, puxando umas caixas grandes com fita adesiva preta. Não tinha etiqueta, não tinha peso marcado, não tinha nem nome de remetente. Um deles me olhou como se eu tivesse perguntado demais só com o olho. Frete 342, carga tá aí, lacrada, entrega até o fim do dia seguinte. Eles mesmos botaram tudo no baú
Eu só fiquei olhando. E o cara que me deu o papel da entrega ainda carimbou com o nome de uma transportadora que eu nunca nem tinha ouvido falar. Fiquei desconfiado? Fiquei. Mas com aquele dinheiro já no bolso e a outra metade prometida, eu virei as costas e fui. Peguei a BR-316, depois entrei na 153. Estrada conhecida, longa, cheia de trechos ruins, mas eu já tinha feito coisa pior. No começo, estava tudo quieto. Joguei música para dentro da boleia, deixei o rádio ligado só para não ficar ruminando as contas que ainda tinham vencimento no envelope lá de casa. Mas ali, pelas 2 da manhã, antes de passar por São Geraldo, eu comecei a ouvir um barulho. Era leve, como se tivesse algo se arrastando devagar dentro de uma das caixas. Um som abafado e irregular, como se fosse um pacote de plástico se mexendo sozinho. Dava a impressão que o caminhão balançava e alguma coisa respondia lá dentro. Tentei me convencer que era coisa da suspensão ou das fitas afrouxando, mas mesmo quando a estrada ficou lisa de novo, o som seguia. Uma pancadinha leve, tipo batida de unha em madeira oca, mas era constante. Não era vento. Não era curva, era algo querendo se ajeitar. A cada parada curta que eu fazia, para esticar as pernas, ir no banheiro ou só lavar o rosto, o cheiro foi vindo. Primeiro fraco, tipo gasolina derramada no chão quente. Depois virou outra coisa. Um cheiro doce, mas meio azedo, que colava na garganta. Igual quando você abre uma caixa de isopor com carne que ficou 2 dias no sol. Ali, eu já estava tentando esquecer o barulho e o cheiro. Mas a cabeça não ajuda nessas horas. Comecei a pensar besteira. Pensar em animal, bicho ilegal, carga viva ou pior. Mas não dava para saber. E eu juro, não tive coragem de abrir. Num posto de beira de estrada, parei para pegar um café. Desci, lavei a cara e quando voltei, tive certeza de que ouvi uma respiração. Vinda lá de dentro do baú. Sabe quando alguém respira fundo, como se estivesse tentando se manter acordado? Eu travei a mão na maçaneta e fiquei parado ali. Por uns 20 segundos. A porta do baú estava lacrada, mas aquilo passou da minha conta. Ainda assim, eu subi no caminhão e fui. E é aí que a história aperta. Faltando uns 150 quilômetros para Araguaína, estava rolando um bloqueio na pista. Coisa da PRF, blitz padrão. Tinha uns 4 carros parando os caminhões que vinham no sentido oposto, e quando chegou minha vez, o guarda veio direto no vidro. Tá indo para onde, parceiro? Palmas, entrega rápida. Ele pediu o documento, deu uma olhada rápida na frente e depois foi até o fundo com a lanterna. O baú, como eu disse, estava com lacre preto e sem marca nenhuma. Tem o que aí dentro? E eu respondi automático. Ração. Entrega urgente. Vence amanhã. Não sei se ele acreditou, mas ele me olhou por uns segundos a mais do que o normal. E depois mandou eu seguir. Não sei se foi sorte ou se ele só não queria confusão. Naquele momento, quando eu liguei o motor de novo, minha mão tremia. Eu nunca tinha mentido daquele jeito. E olha, eu já levei carga que eu nem sabia o que era. Mas aquilo ali parecia que me olhava de volta. A estrada seguiu, o cheiro ficou mais forte e as batidas pararam. O problema é que o silêncio também pesa. Cheguei no ponto da entrega no fim da tarde. O endereço era um terreno afastado, perto de um ramal sem nome, depois de um trevo mal sinalizado. Nenhuma estrutura, nenhum galpão. Só terra batida, mato alto e uma lona preta esticada no chão. A primeira coisa que pensei foi que tinham me passado a perna, que eu tinha rodado tudo aquilo para entregar em lugar nenhum. Mas aí, depois de uns 5 minutos parado, apareceu um carro preto, sedã, vidros escuros, desses que ninguém olha 2 vezes porque sabe que não vai entender nada do que está acontecendo ali. 2 homens desceram, sem pressa, sem palavra. Um deles apontou para o baú e fez sinal com a mão para abrir. Eu ainda hesitei. Quase falei alguma coisa tipo, precisa conferir a nota? Mas parei no meio do impulso. Eu desci. Abri a porta. Eles mesmo puxaram as caixas, uma por uma,
sem pressa, sem cuidado, como se estivessem acostumados. A última escorregou meio torta, bateu no chão e virou um pouco de lado. E foi aí que escorreu uma água escura, fina, que manchou a terra. Nem barro virou. Ficou só aquele rastro escuro no pó seco. Um dos caras limpou a mão no jeans, como quem espanta poeira. E aí um deles falou, não para mim. Falou meio pro outro, mas alto o suficiente para eu escutar. Chegaram vivos, pelo menos. Nesse momento parece que o tempo parou. Eu congelei, senti a garganta fechar. Sabe quando você quer perguntar, quer entender, mas algo dentro de você já sabe que não quer saber? Eles me entregaram o restante do pagamento em espécie e entraram no carro. Nada de recibo, nada de assinatura. Só um envelope amassado com o resto do dinheiro. Nem olharam para trás, nem tentaram disfarçar. Fiquei ali mais alguns minutos, parado, baú vazio, vento batendo no rosto. E a única coisa que eu pensava era, eu levei. Seja lá o que fosse, eu levei até o fim. Na volta, não pus música, não parei em posto. Só dirigi. Como se estivesse fugindo do próprio caminhão. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida. Fiz mais 2 fretes leves, mas o barulho voltou. Mesmo sem nada no baú, batidas leves do mesmo jeito. Como se alguma coisa ou alguém ainda estivesse lá. Uma vez, parei o caminhão de madrugada no pátio de um posto, subi na cama atrás da boleia e, juro, ouvi aquele mesmo som de respiração. Baixo, ritmado. Não era vento, não era motor. Acordei suando, com a mão fechada na chave. E percebi que estava dormindo com um envelope de dinheiro ainda dentro da mochila. Como se o peso daquilo ficasse ali me lembrando. Depois disso, larguei o frete, vendi o caminhão, comi um pouco do dinheiro, dei um pouco para minha filha. E o resto, eu nem gosto de encostar. Parece que ele me olha. Às vezes, quando ando perto de caminhão em estrada, me bate um enjoo, um cheiro que não está ali. Uma lembrança que não fui eu que pedi. E à noite, tem vez que acordo achando que alguém está do outro lado da porta. Eu não sei o que tinha naquela carga, de verdade, mas sei que não era carga comum. E sei que, vivo ou não, estava esperando chegar. E chegou, pela minha mão. Eu não sei se o que eu fiz foi certo, mas foi o que eu consegui fazer. Se você escutou até aqui, me diz nos comentários. Você teria aberto o baú? Teria voltado? Ou teria ido até o fim como eu fui? Se quiser ajudar o canal a crescer e continuar trazendo os relatos mais fortes, se inscreve e deixa teu comentário. Cada história aqui é para fazer pensar e sentir. Obrigado. Teve uma vez, numa viagem de madrugada, que eu vi coisa que até hoje eu não boto pra fora com qualquer um. Só com gente da estrada mesmo. Porque só quem vive aqui sabe que tem trecho que não é só buraco e curva fechada. Tem lugar que parece que carrega alguma coisa que a gente não entende. E entre Formosa e Posse, na BR-020, tem um desses. Eu tava descendo ali naquela parte dos 2 morros, sabe? Um lugar meio esquecido, acostamento estreito, mata fechada dos 2 lados. No meio daquele trecho tem um posto velho, desativado. Não tem placa, o telhado tá torto, bomba toda enferrujada. Ninguém usa, todo mundo conhece, mas ninguém encosta. Eu já tinha escutado uns papos sobre aquele posto, que teve um incêndio há muitos anos, que morreu o frentista e mais 2 pessoas. Disseram que foi de madrugada, ninguém viu. Só encontraram os corpos queimados no meio da loja de conveniência. Depois disso, ninguém mais teve coragem de reabrir. E mesmo desativado, todo mundo desvia, mesmo se o caminhão estiver engasgando. Na primeira vez que eu passei por lá à noite, estava chovendo muito. Chuva de tampar a placa da frente, sabe? Vidro embaçado, limpador não dava conta. Eu vinha devagar. Farol no baixo por causa da neblina. Uns 2 quilômetros antes do posto, vi um caminhão parado no acostamento. Pisca-alerta ligado, pneu dianteiro estourado.
Encostei atrás, como é de praxe, para ver se o cara precisava de alguma coisa. Desci com a capa de chuva mesmo, bati na porta. O motorista abriu só um fiapinho da janela e falou com a voz engasgada: "Passa reto, irmão. Não olha para o posto e não para por nada. Não entendi nada." Insisti, achei que ele estava passando mal. Ele só repetiu mais firme: "Vai embora, agora, por favor." Voltei para o caminhão meio confuso. Segui. E quando passei pelo posto com o limpador varrendo o vidro, eu vi... As luzes da loja de conveniência estavam acesas. Não uma ou duas. Tava tudo claro lá dentro, como se estivesse funcionando. Eu ainda pensei, vai ver, tão reformando. Mas não fazia sentido. Ninguém mexe naquilo ali. Nem radar tem mais naquele pedaço. E o telhado estava o mesmo, caído de um lado, com as telhas batendo soltas no vento. Não parei, só segui. Mas a imagem ficou, luz acesa num lugar que ninguém entra. Uns 4 meses depois, fiz o mesmo trecho. Era 1 da manhã, eu já estava virado, cansado de rodar. Deu vontade de parar, aliviar a bexiga, esticar as pernas. Vi que o trecho do posto estava perto. Pensei, não tem ninguém por aqui mesmo. É só parar, dar uma mijada rápida e seguir. Quando fui chegando perto, o farol do meu caminhão iluminou o letreiro que fica em cima da loja. E ali estava escrito: Posto Marcos R. Meu nome. Meu nome certinho. Mesmo apelido, mesmo sobrenome encurtado. Igualzinho como meus colegas me chamam no rádio. Eu gelei. Na hora achei que estava vendo coisa. Que o sono estava me pregando peça. Bati o dedo no painel para acender a luz interna, pisquei os olhos, continuei vendo. Aquelas letras vermelhas, meio tortas, mas bem legíveis. Posto Marcos R. Fui meter ré, sair dali, mas o caminhão morreu, travado. Girei a chave, nada, de novo, e nada. O motor nem tossia, só o rádio chiando feio. Comecei a suar dentro da jaqueta, mesmo com o frio que fazia. A chuva tinha virado garoa, e eu só escutava o barulho das gotas batendo na lataria e o rádio arranhando uns sons esquisitos, como se alguém falasse lá longe, mas sem formar palavra. Fiquei ali dentro, firme, luz interna apagada, mão no volante. Te juro, teve uma hora que eu escutei passo no mato, atrás da cabine, passo lento, no seco, tipo galho quebrando devagar. Depois, silêncio. Demorou uns 40 minutos para conseguir ligar o motor de novo. Quando pegou, eu nem olhei para trás. Só engatei e fui. Só fui. No dia seguinte, já bem longe dali, um parceiro me chamou no rádio, voz séria. Ô Marcos, você parou ontem no posto velho ali da 020? Travei na hora. Só respondi: por quê? A resposta dele foi pior do que qualquer barulho que eu tenha escutado. Porque hoje cedo, quando passei lá, vi teu nome pintado na parede da loja. Em vermelho, grandão, igual pichação. Fiquei mudo, nem consegui responder. Ele disse que encostou rapidinho para olhar e que não era só o meu. Tinha mais, uns 6 nomes, todos com sobrenome encurtado. 2 deles eu conhecia. Gente que já se foi. Um capotou perto de Roda Velha. O outro dormiu no volante na descida de Barreiras. Parecia que aquele lugar estava marcando a vez da gente. Eu não consegui seguir a viagem direito depois daquilo. Fiquei encucado. No outro trecho que parei, numa borracharia de beira de estrada, fui direto olhar o baú do caminhão. Rodei ele todo. Não tinha nada escrito, nem sinal de tinta, nem arranhado. Aquilo me aliviou um pouco, mas não durou. 2 dias depois, quando fui descarregar em Luiz Eduardo, o carregador me chamou. Disse com naturalidade: Oxe, não sabia que seu caminhão tinha nome. Ficou bonito aí no fundo. Na hora eu gelei, corri para trás. E lá estava, em letras vermelhas, tortas, escorrida, Marcos R. Não era pichado como a gente vê por aí. Parecia feito com pincel grosso, tinta molhada. Mal feito, mas bem visível. Não tinha como não ver. E não tinha como não reconhecer. Era o mesmo tipo de letra do letreiro do posto.
as mesmas curvas, as mesmas falhas nas letras. Fui direto no Lava Jato, pedi para jogar produto forte. Saiu. Pelo menos ali, saiu. Mas no fundo, eu já sentia que aquilo não ia parar ali. E não parou. Na semana seguinte, parando para dormir num pátio em Minas, um moleque veio vender doce. Quando cheguei no retrovisor, ele olhou para o baú e disse: "Você vai morrer?" Foi assim mesmo, do nada, do jeito mais inocente e gelado que podia ser. Eu perguntei por que ele disse aquilo. Ele só apontou e falou: "Tá escrito", e apontou para o baú. Voltei lá, o nome tinha voltado. Mesma cor, mesmo escorrido. Dessa vez tentei lixar. Gastei quase uma tarde toda. Consegui apagar metade. Quando escureceu, parei. Dormi mal naquela noite, acordando de meia em meia hora. De manhã fui ver e o nome estava inteiro de novo. Nenhuma marca da lixa. Foi aí que bateu o desespero. Comecei a evitar a BR-020. Planejava rota por outro trecho, mesmo que desse mais quilometragem. Só que a gente sabe como é. Uma hora ou outra, a estrada chama. E um dia eu precisei ir até Brasília, e o jeito mais curto era por ali. Quando vi que ia passar pelo trecho do posto, me preparei. Fechei os vidros, desliguei o rádio, botei o pé leve no pedal. No caminho fui me lembrando de histórias de outros motoristas. Teve o Maneco que passou ali de madrugada e falou que viu gente dentro da loja. Mas a loja não tem nem porta mais, só o vão escuro. Ele disse que viu 3 pessoas de costas, paradas como se estivessem em fila. E uma delas estava com o uniforme da empresa dele, com o nome bordado. Um mês depois, o caminhão do Maneco foi encontrado tombado numa curva. Ele não estava mais no rádio, não atendia mais, sumiu de vez. Teve também o Sandrão. Me falou que viu uma placa na bomba de gasolina com o nome completo dele. Não era pichação. Era uma plaquinha de metal, como se fosse identificação oficial do posto. Ninguém acreditou. Ele tirou uma foto, mas o celular dele deu pau. A foto travava na hora de abrir. Morreu de infarto em casa, menos de um mês depois. Tinha 43 anos. Então, quando eu voltei a passar por ali, eu já estava com a cabeça toda embaralhada. Era noite de novo. Sempre é. No meio da descida, o caminhão começou a fazer um barulho estranho, tipo um assovio dentro do motor. Pisquei o farol e lá estava o posto. Igualzinho, mas dessa vez escuro, mas não todo escuro, só tinha uma luz acesa, a da bomba da direita. Só ela. Eu não parei, nem pisei no freio, só fui. Mas meu olho bateu na parede da loja, mesmo com a luz fraca. E eu juro por tudo que eu vi mais nomes ali. Tinha o meu, de novo, e outros 3. 2 eu não conhecia, mas um eu sabia. Lira, em caixa alta. O Lira era de Juazeiro, parceiro das antigas. Um dos mais gente boa que já rodou comigo. Sumiu depois de um tombamento no interior da Bahia. Demoraram dias para achar ele. E quando acharam, o nome dele também estava pintado no para-choque do próprio caminhão, segundo contaram. Ninguém ligou os pontos. Mas agora eu sabia. Era ali. Era sempre ali. Depois disso, o nome continuou aparecendo de tempos em tempos. Uma vez, apareceu no vidro lateral da boleia. Outra vez, no pneu estepe. Sempre na mesma cor. Sempre mal feito. E eu parei de tentar apagar. Hoje em dia, eu evito aquela parte da BR. Se der para ir por outro canto, eu vou, mas o nome ainda aparece de vez em quando. Menor, em cantinho, quase escondido. Como se me lembrasse que a vez ainda não passou. E a pior parte não é essa. A pior parte é saber que toda vez que o nome aparece, alguém que eu conheço vai embora. Sempre alguém que rodou por ali, que parou sem querer, que viu luz onde não devia, que ouviu a rádio chiando em hora errada. O último foi o Iranildo, um cara que ria de tudo. Dizia que isso era bobagem. Passou pelo posto, fez piada no grupo do WhatsApp, mandou foto do letreiro todo apagado. 3 semanas depois, caiu no sono num retão e não voltou mais. O nome dele apareceu no meu baú na noite anterior. É por isso que eu tô contando isso aqui.
Não para assustar ninguém, nem para pedir que acredite, mas para dizer: se um dia você estiver rodando naquela região e vir teu nome em algum lugar onde ele não devia estar, não ignora e não tenta apagar, porque se não foi você que escreveu, talvez você nem consiga. Eu sei que tem gente que não acredita, mas o dia que você vir seu nome pintado em lugar nenhum, aí você vai entender o desespero que é. Porque se nem você apagou, é porque alguém ou alguma coisa não quer que apague. Rapaz, esse frete foi diferente de qualquer outro que eu já peguei na vida. Não tinha nada demais no papel. Era uma entrega emergencial para uma fazenda antiga no meio do mato, região entre Garanhuns e Correntes. Ração, umas caixas de mantimento, coisa leve, mas fora de rota. E pago em dinheiro, dinheiro vivo, direto na mão do patrão da transportadora. E alto, viu? Não era frete comum. O nome do dono da fazenda era Evaldo. Eu lembro porque perguntei 2 vezes. Evaldo Lacerda. Parece que era conhecido ali nas redondezas, mas ninguém via ele fazia tempo. Quem cuidava das entregas era um tal de Edivaldo. Nem sei se era parente. Só sei que o combinado era assim: entrega feita, foto da carga no lugar e volta. Nada de tentar entrar na sede nem procurar ninguém. E um aviso claro: se chover, não tenta subir a ladeira. Aquilo já me deixou com a pulga atrás da orelha. Mas aceitei. Era grana boa. O caminhão estava com pouca carga e o trecho da BR até a entrada era tranquilo. O problema era o resto. Depois que saía do asfalto, entrava numa estradinha de terra batida, fina, vermelha, com capim alto engolindo as laterais. Quanto mais eu andava, mais a estrada sumia. Tinha lugar que dava para ver que ninguém passava há dias. E o GPS, esquece. Parou de atualizar depois de uns 10 minutos no meio da mata. Só que ali, bem na metade da subida, depois de uma curva apertada, surgiu a entrada da fazenda. Não tinha portão, só 2 mourões tombados e uma corrente jogada no chão. Tinha rastro de pneu recente ali, isso eu vi. Alguém tinha passado por ali, nem fazia tanto tempo. Entrei devagar. A sede da fazenda era o que você espera de um lugar abandonado. Janelas com as folhas soltas, parede trincada, mato crescendo em volta. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o que estava atrás da sede. Um celeiro grande, de madeira escura, bem mais inteiro que o resto, mas com cara de esquecido. Ficava afastado da casa, quase no fim do terreno, com o telhado torto, madeira embolorada e uma corrente grossa trancando os 2 portões da frente. Tinha umas placas velhas, quase apagadas, tipo propriedade privada e não entre sem autorização. Não dei muita bola. Tirei as fotos da carga encostada perto da casa e me preparei para voltar. Só que, enquanto ainda ajeitava umas coisas na carroceria, começou a chover. E não era chuvinha mansa, não. Foi do nada. Começou fino, depois virou uma tempestade daquelas que descem a ladeira igual cachoeira. O barro ficou liso. Eu tentei sair mesmo assim, mas o caminhão patinava. A estrada virava sabão. Se eu forçasse, ia acabar enterrando até o diferencial. Ajeitei o caminhão de frente para o celeiro, engatei o freio e decidi esperar dentro da cabine até a chuva passar ou a terra secar um pouco. Era o mais seguro. Lá dentro, fechei os vidros, desliguei tudo, puxei a cortininha e tentei cochilar. Mas é difícil dormir com trovão rachando o céu. A cada relâmpago, aquele celeiro aparecia na minha frente com um brilho molhado. As tábuas escuras, inclinadas, cheias de mofo. A corrente balançava devagar com o vento. Pelo menos foi o que achei no começo. Só que teve uma hora que o balançar não parecia de vento. A corrente começou a dar uns toques, secos, ritmados, como se alguém encostasse nela por dentro, de leve. 3 toques, depois parava. Aí, de novo, mais 3.
sempre com o mesmo intervalo. Abri um pouco o vidro e botei o ouvido. Não era o som do vento. O vento não tem ritmo. Pensei que fosse bicho, cavalo talvez. Mas ali não tinha curral, não tinha nada. E o som parecia madeira cedendo, mas não madeira empurrada de fora. Era de dentro para fora. O pior veio quando tentei dormir mesmo. Devia ser perto de meia-noite, quando escutei passo no barro. Passo arrastado, firme, devagar. Indo para um lado do caminhão, depois para o outro. Olhei nos espelhos. Nada. Abri a porta com cuidado, liguei a lanterna. Ninguém. Mas na luz fraca vi as marcas. Não de bota nem de casco. Rastro. Como se algo molhado tivesse passado arrastando. Voltei para o banco tremendo. Ajeitei o travesseiro, fechei os olhos. A cada trovão, o celeiro parecia menor. Era coisa da luz, claro. Ilusão. Mas parecia que a estrutura se encolhia entre um clarão e outro. Como se o telhado tivesse mais baixo. Ou os portões mais juntos. E a corrente continuava tocando. A madrugada foi longa. De manhã, com o chão ainda mole, mas sem chuva, fui tentar sair dali. O caminhão tossiu umas 3 vezes antes de pegar. Bateria fraca, diesel velho, sei lá. Enquanto forçava na ignição, olhei de novo para o celeiro. Foi nessa hora que vi algo passar entre as frestas da madeira. Não era rosto nem mão, era uma coisa escura, como pano encharcado arrastando por dentro, deslizando rente ao chão. Fazia som de carne molhada raspando em tábua, mas sem pressa. Como se aquilo soubesse que eu estava indo embora mesmo. Quando o motor finalmente ligou, eu só dei ré, fiz a volta com calma e saí daquele lugar devagar, sem olhar para trás. A estrada ainda estava um lamaçal. Tive que vir devagar, quase em ponto morto. Mas depois de umas boas curvas e de passar por um trecho que parecia mais leito de rio que estrada, voltei para o asfalto. Aí que o corpo soltou. O volante até parava de tremer, mas eu ainda sentia ele vibrando na mão. Vibração de tensão, sabe como é? Parei num posto já quase chegando em Correntes. Era cedo ainda. Fui tomar um café, comer uma coxinha meio amanhecida só para rebater a madrugada. A moça do caixa perguntou se estava tudo certo com o frete e eu respondi só com um gesto de mão, meio cansado. Não ia começar esse assunto ali, mas do lado de fora tinha um borracheiro ajeitando um Uno velho. E aí veio na cabeça perguntar da tal fazenda. Sem dizer muito, só perguntei. Aquela propriedade ali para trás, com celeiro grande, ainda tem gente por lá? O homem demorou uns segundos para responder. Secou as mãos no pano, olhou para o mato. Qual delas? Uma que tem a sede caída, mas o celeiro mais inteiro, atrás da curva da ladeira. Ah, a do Evaldo. E aí ficou um silêncio estranho. Ele tirou o boné, coçou a testa e disse: aquilo lá tem entrega, tem carga, tem quem cuide, mas não tem ninguém que fique. Eu achei que ele ia rir, jogar verde, dizer que era história de assombração, essas coisas. Mas não, o homem ficou sério. Não era de susto, era de respeito. Aquilo foi fechado nos anos 80, meu amigo. Trancado com corrente nova todo ano. Porque dizem que o que tinha ali não morreu, só foi deixado. Fiquei quieto. Bebi o resto do café frio. Agradeci com a cabeça. E voltei para o caminhão. De lá para cá, eu nunca mais aceitei entrega naquela região. Nem por dinheiro dobrado. Outro caminhoneiro uma vez comentou por cima que passou ali e viu o celeiro de longe, com as portas abertas. Disse que não parou. Disse que não tinha como aquilo estar aberto com as correntes no chão. Sem sinal de corte, sem ninguém por perto. Mas ele não contou como quem viu alguma coisa. Contou como quem evitou ver, igual eu. Já tentei esquecer, viu? Já tentei pensar que era só impressão, que o barulho era madeira velha, que os rastros foram de bicho, que a chuva me deixou nervoso, e aí misturei tudo. Tentei convencer a mim mesmo disso por anos. Só que tem uma coisa que eu não inventei. A corrente. Quando eu fui embora, estava pendendo para o lado, solta numa ponta, como se tivesse sido tocada. Tinha barro fresco escorrido ali.
barro com marca de dedo, de alguém ou alguma coisa. E ninguém abre aquele celeiro, pelo menos não de fora. Se um dia você passar por ali e ver o celeiro, continua, não freia, não tira foto, não encosta, principalmente se estiver chovendo, porque parece madeira, parece trancado, parece velho, mas respira. Tem coisa que acontece na estrada que nem a gente que roda há anos consegue explicar. E não estou falando de pneu estourado ou carga tombada, não. Estou falando de sensação, de quando a cabeça da gente entra num lugar escuro e parece que não consegue mais sair. Eu rodo por essas bandas aqui da Bahia faz mais de 30 anos. Comecei ajudando meu pai no trecho. E quando dei por mim, já estava com meu próprio caminhão, puxando carga de Barreiras para São Luís, quase todo mês. Conheço cada buraco da BR-135, cada posto, cada curva que engana. E foi nesse trecho, entre Barreiras e São Desidério, que aconteceu a única coisa que me fez pensar em largar tudo. Era 2017. Eu tinha saído de Luiz Eduardo por volta de 11 da noite, carregado de ração. Caminhão cheio, mas tranquilo. O tempo estava esquisito, aquele chuvisco ralo que não molha direito, mas deixa o vidro todo embaçado. Passei pelo posto São Francisco, o último ponto com luz antes de um pedaço bem isolado da estrada, e segui viagem. Já era mais de 2 da manhã quando vi ele. Um homem parado no acostamento. Não fazia sinal com força, nem parecia desesperado. Só estava lá com o braço levantado, calça escura, blusa preta e um boné meio torto. O rosto quase não dava para ver por causa da luz da estrada, mas vi que tinha barba curta. A primeira coisa que pensei foi: tá perdido ou quebrou o carro. E sem pensar muito, pisei no freio. Puxei pro acostamento que ali mal existe. É mais terra do que pista. Ele entrou calado. Abriu a porta, sentou e fechou sem dizer boa noite. Só ficou olhando para frente. Sabe quando o ambiente fica pesado, mas você não entende por quê? Era isso. Mesmo assim, tentei puxar conversa. Perguntei se estava tudo bem, de onde ele vinha. Ele só respondeu: tô indo pro quilômetro 13. Só isso. Nem olhou para mim. E aí já me deu aquele arrepio, porque eu conheço essa estrada toda e nunca vi placa nenhuma com esse número. E olha que a sinalização da BR-135 já é uma droga, mas aquilo me soou esquisito. Mesmo assim, continuei dirigindo. O rádio tinha dado defeito naquela semana, então o silêncio era total. Só o barulho da chuva no para-brisa e o motor puxando. Quando a gente passou por um posto antigo, fechado, apagado, acho que era o Cerradão, eu me virei rápido para perguntar se ele queria parar ali para ligar para alguém. Mas o banco do passageiro estava vazio. Não teve barulho de porta, não teve movimento. E o pior, a porta ainda estava trancada por dentro. Eu parei o caminhão logo em seguida, saí no meio da chuva, abri a porta do carona e... nada. Nem marca no tapete, nem cheiro, nada. Na hora, meu corpo gelou. Fiquei parado ali fora, tentando entender. Depois entrei de novo, fechei a porta e fui embora, a cabeça a mil. Quando cheguei em Barreiras, nem dormi. Só larguei a carga e fiquei num quarto de hotel até de noite, tentando esquecer. Mas o problema é que ele não ficou para trás. Meses depois, na mesma rota, passando quase no mesmo horário, eu vi ele. De novo, mesmo boné, mesma roupa, mesmo gesto, com o braço levantado, olhando fixo. Só que dessa vez, eu passei direto. Olhei no retrovisor e ele continuava lá, parado, como se nem tivesse notado o caminhão passando a menos de 1 metro dele. Começou a acontecer com frequência. Toda vez que eu passava por ali, fosse de dia, de noite, indo ou voltando, ele estava lá. Às vezes de pé, às vezes agachado, mas sempre no mesmo trecho. E eu comecei a reparar numa coisa que me deu um nó na cabeça. Em todas as vezes que vi esse homem, eu estava no mesmo caminhão, levando o mesmo tipo de carga no mesmo horário.
Foi aí que me deu uma agonia que eu nunca senti na vida. Tipo, e se eu não tivesse saído dali ainda? Mas calma, tem mais. Na próxima parte, vou te contar o que um grupo de caminhoneiros me falou quando comentei esse caso num posto em Correntina. E também o que aconteceu quando tentei mudar a rota e fugir desse homem de boné. Eu cheguei a comentar isso num posto lá em Correntina. Era uma madrugada quente e eu tinha parado só para tomar um café e esticar as pernas. Uns 3 caminhoneiros mais velhos estavam sentados do lado de fora, jogando conversa fora. Quando falei desse homem do boné, achei que iam rir ou dizer que era cansaço, sono, sei lá. Mas um deles, um senhor que devia ter mais estrada que eu, ficou sério. Olhou para o colega, depois para mim e disse com todas as palavras: esse homem aí é o motivo do povo chamar aquele trecho de Trecho 13. Eu perguntei de onde tinha saído esse nome, porque nunca vi placa nenhuma com esse número ali. Ele respondeu: não tem placa, só nome de boca, porque dizem que ali, há muitos anos, teve um acidente feio. Caminhoneiro que rodava à noite com carga igual à sua. O caminhão capotou naquele trecho. O cara saiu andando na estrada pedindo ajuda, mas ninguém parou. Disseram que ele morreu pedindo carona. Fiquei gelado. Aquilo não parecia conversa de boteco. O velho falava com convicção, como se tivesse visto também. Um dos outros só balançou a cabeça, como quem confirma sem querer abrir o assunto. Na viagem seguinte, tentei mudar tudo. Peguei outro cliente, outro horário, outro tipo de carga. Evitei aquela rota. Fui puxar frete para o Maranhão, indo por dentro, cortando uns trechos de estrada vicinal e rota alternativa que nem lembrava mais como chegava. Mas foi nessa viagem que entendi que o problema não era só o caminho. Já era quase madrugada de novo. Eu estava num trecho que nem era da BR-135, uma estrada estreita, sem iluminação, entre Riachão e Loreto. Tudo escuro, só o farol cortando o mato dos dois lados. E quando passei por uma curva fechada, lá estava ele, do lado esquerdo da estrada, com o braço levantado. Mesmo boné, mesma roupa, mesmo olhar que parece atravessar o tempo. Eu travei. Parei o caminhão mais à frente, desliguei o motor e fiquei com a respiração presa, esperando ouvir alguma coisa. Mas só escutava o som do motor se esfriando. Fiquei ali por minutos, sem coragem de olhar pelo retrovisor. Desde esse dia, passei a rodar com mais medo do que atenção. Tentei fazer outros trechos, mudar de caminhão, usar outras rotas, mas de tempos em tempos, não importa o lugar, eu vejo ele. Pode ser rápido, de longe, na beira de uma estrada esquecida. Pode ser só uma sombra passando num posto apagado. E sempre com a mesma presença, silenciosa, sem pedir nada, sem forçar. Só ali, como se estivesse esperando que eu pare de novo. Às vezes me pergunto se ele está preso naquele trecho, ou se sou eu que nunca mais saí dali. Porque tem dia que eu sinto que estou rodando em círculo, mesmo quando o GPS mostra que estou em outro estado. Toda vez que vejo aquele homem, é como se fosse a primeira e a última ao mesmo tempo.